retomando a integração. Vamos retomando a integração pelo que se estudou de derivadas. Então, retomando o cálculo 1. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa função, né, a raiz de x mais 2. Essa função, se nós calcularmos a declividade da reta tangente, né, isso a gente já falou anteriormente, e o estudo da reta tangente é bem importante, a gente vai calcular a declividade. Se a gente quer calcular a declividade de reta tangente, esse assunto está relacionado com derivada. Bom, se eu for calcular a derivada raiz, então a derivada de x mais 2 elevado a 1 meio, calculo pela regra de derivação, né? Qual é a regra de derivação? Derivada de 1 na p, tá? Igual a p u na p menos 1, vezes a derivada do, né? Então, 1 meio vezes o u elevado a 1 meio menos 1, né? 1 meio menos 1 é menos 1 meio, né? Vezes 1. Onde é que saiu esse 1? Esse 1 é a derivada em relação a x dessa expressão. Essa derivada em relação a x é 1. Bom, fazendo toda a simplificação, eu obtenho essa expressão, tá? Onde, então, ele vai para o denominador por causa desse 1 meio, e esse 2 aqui se refere a esse 2. Bom, o que acontece? Se eu for calcular a declividade da reta tangente em x igual a 2, né? Então, em x igual a 2, ou seja, para x igual a 2, no lugar do x eu vou colocar o 2, vou fazer a continha e vou chegar a 1/4. Então, a declividade, a reta tangente a essa função em x igual a 2 é 1/4. Mas como eu vou determinar a reta tangente? Né? Como é que eu determino a reta tangente? Bom, a reta tangente ela é obtida por esta equação da reta, onde se conhece, nesse caso aqui, onde se conhece a derivada, onde se sabe quem é o x0, e o x0 aqui é 2, o y0, né, é a função, ou seja, o y0 é quando eu substituo o x0 na função. Tá. Então, é isso que ele vai fazer aqui, né? O x0 é 2, logo y0 é o f de 2, né? Ou seja, a raiz 2 mais 2, que é 2. Então, se o f' de 2 é 1/4, substituindo aqui, então, y0 é 2, x0 também é 2, né? E a declividade também agora que apareceu o GCE. Então, esse valor aqui é 2, que foi calculado aqui. Esse valor aqui é 2, que foi dado. Né? Esse valor aqui foi calculado da derivada. Então, eu posso reorganizar as coisas, fica 1/4 vezes x, 1/4 de x. 1/4 vezes menos 2 vai ficar menos meio. Soma 2 vai ficar 3 meios. Bom, o que eu tenho aqui? Que equação é essa que foi apresentada aqui? Essa aqui é a equação da reta tangente à curva no ponto 2. Vamos ver aqui no gráfico. Então, essa aqui é a curva que nós estamos estudando. Né? A y é igual a raiz de x mais 2. Está aqui, ó, em vermelho. Então, quando eu calculei a derivada, eu calculei a declividade dessa reta em azul. Ou seja, eu calculei a declividade dessa reta aqui. A declividade dessa reta no ponto x igual a 2, em x igual a 2, 1/4. Tá? Então, a derivada serviu para calcular a declividade dessa reta. E repara, elas se encontram exatamente nesse ponto aqui. Ó. Em que ponto elas se encontram? No ponto em que x é igual a 2.
Tá? Bom, mais um exemplo. Agora, se eu quero um x0 igual a 7, em vez de x2, eu vou pegar o x como eu sei que a derivada é dada por essa expressão, então eu substituí 7 no lugar do x, encontrei um sexto. Vou fazer o mesmo procedimento para calcular a reta tangente, que a gente fez anteriormente, e obtenho esta reta tangente. Tá. Quando eu obtenho essa reta tangente, eu vou graficar agora. O que acontece? Ó, novamente, ó, em x, qual era o x em questão? X igual a 7. Tá? Então, em x igual a 7, a reta em azul tangencia a minha curva. Né? A minha curva dada por essa expressão aqui. Então, a reta tangente é calculada, né? A declividade da reta tangente é calculada pela derivada. Eu preciso saber a derivada. E a variação dessa reta tangente, a forma da reta tangente, é dada então pela função derivada. Ou seja, quando eu calculo a derivada em relação a x, eu vou ter, né, a cara da reta tangente em cada ponto. Então, para eu calcular a declividade da reta tangente nesse ponto, eu precisei dessa derivada. Para calcular a declividade da reta tangente nesse ponto, que é o 2, eu precisei dessa derivada. Então, isso aqui retomando lá aquele papo lá de cálculo 1, aqui. O que acontece até agora? A gente sabe que tem uma função, aplica a derivada e chega a uma função derivada. Quem é essa função derivada? Essa função aqui, ela fornece as declividades, né, da reta tangente. Ou seja, no ponto x igual a 2, eu tinha uma reta tangente. Né? Eu tinha uma tangente. Eu tinha outra reta. Eu tinha outra reta, mas a declividade dependia da derivada. Tá? No ponto x igual a 7, eu tenho uma outra reta, mas a declividade dessa reta, que também é tangente, depende da derivada. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente não conhece a função. Eu não conheço a função, mas conheço a derivada. É o que ele está dizendo aqui. Seja uma função ao que para todos os pontos dessa reta, né, a declividade da reta tangente, né, ao gráfico é x ao quadrado. No exercício anterior, eu tinha uma função, a minha função era x mais 2, e em cada ponto, a declividade da reta tangente, né, ou seja, a declividade da reta tangente era 1 sobre a raiz de x mais 2, né? Então, ou seja, isso era o exercício anterior. Agora, nesse exercício, a gente não conhece isto, mas conhecemos que a derivada é x ao quadrado. Então, como nós vamos sair daqui, chegar na função? Ou seja, isso aqui é conhecido e vamos fazer o caminho inverso. Bom, então nós temos esse equacionamento. Deixa eu só apagar essa continha aqui. Esse equacionamento, né? Ou seja, qual é a função? Né? Qual a função cuja derivada é x ao quadrado? Essa equação, ela tem um nome. Né? Ela chama-se equação diferencial. É uma outra disciplina que vocês vão fazer semestre que vem. Tá? E essa equação, né, a pergunta dela é, ela quer saber, a incógnita dela, o f. Então, ela quer saber quem é o f. Qual a função cuja derivada é x ao quadrado?
Como eu vou fazer para responder essa pergunta? Então, para responder essa pergunta, vamos partir do que a gente conhece. A gente sabe da regra de derivação que o x ao quadrado, né, é uma potência. Então, de onde é que ele veio? De onde é que ele veio o x ao quadrado? O x ao quadrado... Vou pegar o mouse aqui. Então, o x ao quadrado, né, como ele é uma potência, então ele veio de uma regra da potência, ou seja, nós queremos agora fazer esse caminho de volta. Vamos fazer esse caminho de volta. Em vez de, quando a gente fazia a derivada, a gente fazia esse caminho. Agora a gente vai fazer o caminho de volta. Bom, se eu tenho x ao quadrado, né, quando eu resolvi a derivada, eu tinha o quê? Eu tinha x na p menos 1. Né? Ou seja, certamente eu tinha esse formato. Então, para eu ter 2, então eu tinha que ter um p igual a 3. Né? Então, fazendo esse caminho de volta. O x ao quadrado, também eu posso entender ele. Né? Professor, Vale? eu acho que a tela travou aí. A tela travou. Eu acho que a tela travou. Eu tô parado, a gente tá parado ainda na tela que tá escrito primitiva lá em cima. O senhor tá ali ainda? Ai, ai, ai. Deixa eu só ver uma coisa aqui. E agora? Ah, agora deu. Agora o senhor tá no PowerPoint. É que eu acho que eu devo ter apertado numa coisa errada. Aqui. Deixa eu só me situar aqui. Vai, obrigado por avisar. Valeu. Aqui, vamos ver. Tá. Vamos lá. Que às vezes o PowerPoint dá. Agora tá enxergando? Sim, agora sim. Beleza. Aí, nós tava aí. Tá. Na hora que eu fui para cá, então, nós queremos saber qual é a função cuja derivada é x ao quadrado. Então, olhando para cá, a nossa regra de derivação é essa. Então, eu estava dizendo o seguinte, nós queremos ir no caminho contrário, né? Nós queremos nessa direção. Dessa forma, né? O que a gente sabe? Que o x ao quadrado, se ele veio dessa formulação, e o x ao quadrado é o produto final, então ele veio de um processo onde eu tenha um p menos 1. Então, se era 2, né, se a minha resposta era 2, o meu p só pode ser 3, né, porque 3 menos 1, 2. Outra situação que é importante a gente ressaltar. X ao quadrado é igual a 1 vezes x. Esse 1, né, esse 1, ele pode ser lido como t sobre 3. Tá? Então, por que eu falo isso? Porque 1/3 vezes 3 dá 1. Então, eu deixei esse 1/3 fora da continha. Eu olho agora para cá. Se eu tenho 3, né, x, 3 menos 1, é a mesma forma aqui, ó. 3 e 3. Dessa forma, eu posso entender que isso aqui nada mais é do que a derivada de x ao cubo. Né? O que mais que a gente sabe da derivada? A constante, a gente viu lá na derivada parcial bem, né? A constante ela pode transitar, ou seja, ela pode vir para dentro da derivada. Ou seja, a função que gera, né, a função cuja derivada é x ao quadrado, ela é quem? É essa aqui. 1/3 de x ao cubo. Então, a gente fez aqui uma integração, né? Acabou de fazer uma integração, da forma mais difícil, mas a gente fez. Então, a função que gera a derivada x ao quadrado é isso aqui, 1/3 de x. Tem um microfonezinho aberto. Então, o que acontece? 1/3 de x ao cubo, né? 1/3 de x ao cubo
A derivada de 1/3 de x ao cubo é x ao quadrado. A derivada de 1/3 de x ao cubo mais 1 também é x ao quadrado. A derivada de 1/3 de x ao cubo menos 2 também é x ao quadrado. Então, quantas funções têm derivada x ao quadrado? E tem esse formato, né? Ou seja, tem esse núcleo. Então, a gente diz que a gente tem uma família de funções. Uma família de funções. Ou seja, isso aqui é uma família de funções que tem esse formato. Se vocês viram lá na videoaula que falava dessa família de funções. Tá? Então, o que acontece? Por que eu botei esse gráfico? Essa curva aqui, vou botar essa curva em azul. Essa curva em azul, ela corresponde ao gráfico dessa função aqui. Tá? Essa curva em azul corresponde ao gráfico dessa função. Tá? O que acontece? Essa curva em preto, o gráfico dela é este aqui. Tá? Outra coisa, o gráfico e essa aqui, o gráfico dessa função, essa curva em verde. Por que eu coloquei isso? É para você ver que elas são uma família de funções porque elas apresentam o mesmo padrão. Repara, as curvas todas são muito parecidas. Elas só estão deslocadas. Tá? Todas essas funções, os gráficos, as retas tangentes, elas são paralelas. Por quê? Porque a declividade é a mesma. Vamos ver o que acontece. Por exemplo, aqui, o que aconteceu? Se eu pegar o ponto x igual a 1, né, calcular a derivada em x igual a 1, esse ponto aqui ela é tangente. Né? Nesse ponto aqui ela é tangente. Então, no mesmo ponto, no mesmo x igual a 1, as retas tangentes são paralelas. Então, o que isso quer dizer? Né? Eu tenho, quando eu busco a antiderivada, eu vou sempre encontrar uma família de funções. O que é uma família de funções? Um conjunto de funções que tem o mesmo gráfico. E as retas tangentes em cada ponto são paralelas. Por exemplo, aqui, no ponto x igual a 1, as retas tangentes são paralelas e as funções apresentam o mesmo gráfico. Né? Ó, repara, as funções aqui elas têm o mesmo gráfico. Tá? Então, quando a gente calcula, isso vocês viram lá em cálculo 1, né? Vamos retomar aquilo que vocês sabiam de cálculo 1. E quando a gente calcula uma integral indefinida, a gente sempre tem que ter uma constante de integração. Ou seja, quando eu calculei uma integral indefinida, né, eu tenho uma família de funções, uma família de respostas. Né? Bom, agora o que acontece? Então, quando eu fiz aquele processo de antiderivação, a gente encontrou uma família. Agora, o que a gente vai fazer? Né? Então, num ponto, a gente quer agora uma curva específica. Tá? Que agora uma curva específica. A curva que contém o ponto 2, 1. Né? A gente tem uma família de curvas. Agora a gente quer uma curva. A família é y igual a x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Esse k, às vezes vai aparecer k, às vezes vai aparecer c. Tá? Quer dizer constante. K de constante. Anotem bem. Essa família de curvas, a gente quer agora uma curva específica. A curva que contém esse ponto. Então, eu sei do ponto que o x é 2 e o y 1. Então, quando eu vier substituir na expressão, ou seja, eu vou botar o x aqui e o y aqui, né? Eu vou ter, então, essa expressão. E aí a minha incógnita é apenas o k. Se o k é a minha incógnita, o que acontece? Vai ficar 1 menos 8 terços. Então vai ficar menos 5 terços. Então o k,
Nesse caso, é menos 5 terços. Para eu determinar o K, e isso fica mais, acentua lá depois na disciplina de equações diferenciais, para a gente determinar essa constante, eu preciso ter uma condição. Eu preciso saber algo desse problema. Eu preciso ter uma particularização. E a particularização é o ponto, eu quero a curva dessa família que contém esse ponto. Então, se eu pegar, né, a curva que eu quero, né, é a curva y igual a x ao cubo sobre 3 menos 5 terços. Né? E nada mais é do que... Opa! Voltei aqui. Tá? Que essa curva em verde, né? Essa curva em verde. Então, repara. Essa curva em verde, ela contém o ponto 2 e... Né? Ou seja, tenho várias curvas aqui. Essa curva em verde é a Professor, curva em questão. essa y igual aqui, isso aqui é uma equação da reta, né? Não. Não? E se eu botar ele lá no GeoGebra, vai me dar essa linha verde aqui? Isso aqui vai te dar essa linha verde. O Tá. que eu quero dizer aqui nesse slide? Que eu tenho uma família de curvas. A família de curvas ele tem esse formato. Para cada um dos Ks, tu tem uma curva diferente, certo? Então, quando eu escrevo um K, eu tenho uma família de curvas. Porém, o problema, né, ele estava me pedindo apenas uma curva. Ele queria a curva, né, que passava no ponto 2 e 1. Qual é a curva que passa em 2 e 1? Então, quando eu substituo aqui, vou ter a curva que passa em 2 e 1. Né? E essa curva é essa aqui. Né? Então, essa curva aqui, em destaque, essa curva em verde aqui, ela contém o ponto para x igual a 2, y igual a 1. Né? Ou seja, você pode ver que esse ponto pertence à curva em verde. Ou seja, eu particularizei a solução. Tá? Bom, então, isso aqui também, as videoaulas falam dela, tá? Falam um pouco disso. A gente acabou de definir integração, tá? Sem ter falado na integração. A gente falou em antiderivada, né? Ou seja, o que é a antiderivada? A operação inversa, né? A gente vai determinar o que vocês viram lá na videoaula de primitiva. A gente vai obter a primitiva, a função que gera. Né? Então, a nossa função primitiva, nesse caso anterior, era x ao cubo sobre 3 mais k, ou seja, ela era primitiva. A função que gera. Então, a antiderivação ela é chamada de integral. Né? A gente vai entender mais um pouco depois adiante a origem desse nome. E esse símbolo quer dizer uma soma. Né? É uma soma. E a integral ela é, então, a operação de antiderivação. Para eu escrever nesse formato aqui, é por causa desse formato. Ou seja, quando eu calculo a integral da f-zona, eu vou obter a f-zinha. Por quê? Porque a derivada da f-zinha é a f-zona. Eu costumo escrever assim no quadro, né? Tem a f-zona, a f-zinha é a f-zona. Se eu vou derivando daqui para cá, o caminho oposto é a integração. Certo? Nessa aula eu sempre faço esse esquema no quadro. Então, a f-zona, a f-zinha vai para a f-zona derivando, e a f-zona volta para a f-zinha integrando. Então, é essa simbologia, essa nomenclatura que ela está resumindo essa operação. Bom, o que mais que tem aqui? Então, quando eu tenho essa
tem essa equação, tá? Eu sei que o f de x nada mais é que a integral de x ao quadrado. dx. Esse dx ele tem que aparecer. Tá? Se agora não faz sentido, daqui um pouco vai fazer sentido na aula, e mais adiante ele vai fazer mais sentido ainda quando a gente falar de integral definida. Então, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Como a gente já tinha calculado. A gente ainda não falou de regras de integração. Daqui um pouco eu vou entrar explicitamente em regras de integração, e aí a gente vai ver isso aqui bem clarinho. Ainda na aula de hoje. Então, por que essa integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3? Esse x ao cubo sobre 3 é a nossa primitiva. Porque se eu derivo a primitiva, se eu pego a primitiva e derivo ela, eu vou obter quem? X ao quadrado. Tá? Bom, nós estamos chegando ao final da primeira live. E esse exercício aqui, que retoma tudo que a gente já falou até agora sobre integrais, né? Ou seja, nós temos uma função derivada. Eu quero saber quem é a função que gerou essa derivada. Tá? E depois disso, né, se quer saber ainda né, qual a curva que contém esse ponto. Certo? Então era isso aqui, deixa eu ver uma coisa. No fim da primeira live, né? No fim da primeira live, tentem resolver esse exercício, fazer um rascunho, criar as hipóteses de vocês. Depois, na sequência, na partir da segunda live, a gente vai resolver esse problema da sequência. Certo? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês agora na primeira live. Tá? E deixo vocês agora nesses 20 minutinhos. E aí, às 8h30, nós voltamos. Certo? Para dar sequência. Ok? Então tá, pessoal. 8h30, né, senhor? 8h30. 20 horas e 30 minutos. 20 horas e 30 minutos estamos de volta. Okay? Daqui um pouco. Tenta resolver o exercício. Tá lá no Moodle.